Boa noite, amados irmãos. Saudações em nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá em falar da sua palavra. Tenho como muita responsabilidade, com temor e tremor e com muito amor no nosso coração. Convido aos amados irmãos, sem perda de tempo, para abrir suas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo de número 33, nós iremos ler apenas um versículo, o versículo de número 9. Salmo 33, versículo de número 9. Que diz assim o texto sagrado: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Vamos repetir? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, nós não iremos expor o Salmo 33, apenas nos concentrar no versículo de número 9. Mas isso não nos impede de falar um pouquinho deste Salmo, dessa parte introdutória. O fato de chegarmos a esse versículo 9 para meditar esta noite. Os irmãos observem que esse Salmo é um Salmo de alegria, que ele começa com alegria, com exultação. No verso 1, exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrar o Senhor com a harpa, louvai com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. É um salmo que começa com muita alegria. Cada igreja com os seus instrumentos que são adequados, louvando com alegria. E ele termina com muita confiança. Veja o versículo 21 e 22, o final do Salmo 33, termina com confiança. Nele, no Senhor está falando, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como te esperamos. Portanto, temos aqui um salmo de confiança, um salmo de alegria, onde nós observamos Deus falando conosco, como Ele fala em toda a Bíblia. E ainda, no versículo de número 5, também me chamou a atenção, meditando nesse salmo, para chegar no versículo de número 9. O versículo 5 vai dizer: Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Parece até uma contradição. A gente observa um mundo, como a própria Bíblia diz que é um mundo mau, adúltero e perverso. E aqui nós nos deparamos com o texto que a terra está cheia da bondade do Senhor. Que coisa maravilhosa! Porque nós sabemos que o mundo é mau porque o mundo é constituído pelo homem. Mas Deus está dizendo que a terra está cheia da sua bondade. Ou seja, se o homem procurar as coisas boas, se o homem produzir frutos de arrependimento e procurar fazer aquilo que é correto, ele vai produzir coisas boas, porque a terra é boa, sem falar no seu aspecto físico, que nos sustenta, que dá de tudo. Nós sabemos que a terra dá de tudo, é a que nos sustenta, através do poder de Deus Todo-Poderoso. Então, meditando nesse salmo, eu cheguei a esse versículo de número 9, pois ele fala e tudo se fez. Nós somos privilegiados porque cultuamos a um Deus, servimos a um Deus que fala e faz. Nós observamos, eu não vim aqui falar de igreja, de religião de ninguém, que tem muitas pessoas no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas, milhões, vamos dizer assim, que servem a deuses que não falam. Existe uma religião, ela está entre a segunda e a terceira maior religião do mundo, que é o Islã, que eles cultuam um homem, a história de um homem. Por trás desse homem tem uma história. Nós não estamos aqui para desprezar a história de ninguém, mas ele não fala.
Lá em Roma tem mais de 2.000 deuses, mas eles não falam. Eles não têm o privilégio de ouvir esses deuses falando. E nós somos privilegiados sim, porque ouvimos e cultuamos a um Deus que fala e que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala de várias as formas. Nos últimos dias, no dia 25, que comemora o nascimento de Cristo, comemorou, que passou, nós observamos que Deus falou com aqueles magos do Oriente através de uma estrela. Olha como ele se manifesta, da forma que quer. Deus fala através da natureza, fala através dos animais. Lá em Números 22, Deus falou a Balaão através do seu anjo, falou com a jumenta. Ele usa os animais para falar conosco. Então, graças a Deus que estamos aqui, alegres, confiantes, porque servimos a um Deus que fala e que faz. Deus fala, pelo menos, fala de muitas maneiras, mas existem 3 formas principais que Deus fala conosco. A primeira forma principal é a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O apóstolo Paulo, escrevendo na 2 Timóteo 3, 16, 17, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a repreensão, para o ensino e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Olha o sentido de Deus falar conosco através da Bíblia, para nos transmitir correção, repreensão, ensino, para nos aperfeiçoar, para fazer a boa obra. Nós não somos perfeitos, a Bíblia diz que nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa para fazer a boa obra. Então a Bíblia nos instrui nesse sentido que Deus fala conosco. E a segunda forma, vou apresentar, repito, apenas 3 formas principais. A segunda forma, Deus fala conosco através do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo falou em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que faz nos lembrar, é o Espírito Santo que fala conosco. Jesus Cristo é tão enfático que ele repetiu, ele falou o Consolador. Se você não entende o que é o Consolador, ele diz o Espírito Santo. O Consolador é o Paracleto, é o primeiro Paracleto, segundo Jesus Cristo. Ele repete o Consolador, o Espírito Santo. Louvado seja Deus que temos o Espírito Santo para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem falado conosco. E em terceiro lugar, ele fala através de outras pessoas, através dos crentes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Colossenses, capítulo 3, verso 18, ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão no nosso coração. Através do momento em que o pastor está falando, qualquer outro irmão que tenha oportunidade de falar, quando você está passando por uma dificuldade, precisa de um aconselhamento, procura um irmão que tem mais conhecimento, tem mais sabedoria. É Deus falando com você. Ele manda que nós instruímos uns aos outros e aconselhemos uns aos outros. As 3 formas principais que o Senhor fala aos nossos corações. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem esta noite é um convite à adoração. Nada melhor do que começar o ano 2022 adorando ao Senhor, estabelecendo sobre o altar a nossa adoração ao nosso Deus, confiando num Deus que fala e faz, um Deus que ordenou e tudo passou a existir. Lá em Gênesis capítulo 1 ele vai dizer: haja, haja, haja. Ele falou, ordenou, e tudo passou a existir. O único que existia era Ele. Ele não foi criado,
Só ele existia, e tudo que tem aqui nessa terra foi ele que passou a produzir, a existir. Então vamos falar do convite à adoração. E o primeiro ponto que iremos tratar encontra-se em Mateus. Peço que vocês abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 8, o próprio Cristo escrevendo através de Mateus, capítulo de número 8, versículo de 1 a 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 8, de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou para servir testemunho ao povo. Irmãos, nós temos um texto aqui muito conhecido. Há pouco tempo observei o pastor Valdos pregando aqui nesse texto, muito conhecido desse leproso. Mas tem uma palavra aqui que ela é fundamental para o contexto desse texto. A palavra é aproximação. O texto fala de um leproso. Um leproso, todos sabem que ele vivia enclausurado, vivia em um leprosário. Ele não podia ter contato com ninguém. O que é que acontece aqui? Ora, descendo o monte, grandes multidões o seguiram. Não era pouca gente, era muita gente. Grandes multidões. Aí diz o texto que um leproso se aproximou. Como era que esse homem? Esse homem não tinha nenhuma possibilidade de se aproximar. Se fosse só de Cristo Jesus, ele é misericordioso, tudo muito bem, mas ele aproximou-se de uma grande multidão. O texto não diz aqui, mas você já imaginou o quanto esse homem foi rechaçado, foi hostilizado por ser um leproso? Ele era para estar no leprosário, totalmente separado, eliminado no meio da multidão. Esse homem certamente, sei lá, quiseram apedrejá-lo, hostilizado de todas as formas, maltratando. As pessoas tinham medo de chegar perto de um leproso. Essa palavra aproximou-se de Cristo é muito forte. Nós temos um livre acesso a Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, nós somos perfeitos, estamos gozando de boa saúde. E muitas vezes nós não nos aproximamos de Cristo. Só quando está passando por uma dificuldade. A dificuldade desse homem era muito grande. E nós temos o privilégio de Cristo Jesus na nossa frente. E nós muitas vezes não nos aproximamos. Ele teve a coragem de enfrentar aquela multidão, sabendo que ia ser hostilizado, para se aproximar de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Mas ele não ficou só na aproximação. Diz o texto que ele adorou o Senhor. O que é que acontece, irmão? Muitas vezes nós observamos através de textos, de exemplos, que o Senhor nos fala da forma que Ele quer, mas muitas vezes precisamos criar uma atmosfera, chamar a atenção do nosso Deus para Ele falar conosco. Esse homem criou uma atmosfera, criou uma ocasião, ele criou uma situação. Ele escolheu logo quando vinha uma multidão para chamar a atenção de Cristo. Foi corajoso. Precisamos ter a coragem de nos aproximar do Senhor e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para ouvir a sua voz. Muitas vezes nós estamos perdidos, muitas vezes nós não sabemos nem ler a palavra, não entendemos, não sabemos orar. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, que muitas vezes nós não sabemos nem orar, e o Espírito Santo é quem ora, intercede, geme com gemidos inexprimíveis por nós. Aí então precisamos nos aproximar de Cristo Jesus e adorá-lo. Precisamos criar uma ocasião, uma atmosfera
para que o Senhor fale conosco. O estado desse leproso era desconsolador. Ele estava maculado, doente, expulso, impuro, incurável. Tinha mancha, tinha sujeira. Mas ele chamou a atenção de Cristo Jesus. Você pode estar em qualquer estado na sua vida, de enfermidade, que seja familiar, que seja financeiro, que seja de qualquer estado passando por grande dificuldade, mas procure se aproximar, chamar a atenção de Cristo Jesus através da adoração. Foi o que aconteceu com este homem. Esse leproso foi até o Senhor Jesus na presença de todos. Às vezes a gente tem vergonha até de se aproximar do Senhor, de falar algo na presença dos irmãos em relação a de pregar. Muitas vezes o crente no seu trabalho, por exemplo, ele se omite a falar da palavra do Senhor, onde ele tem tudo nas mãos, tem uma vida voltada, pautada para Cristo Jesus, mas não tem aquela coragem de se aproximar e de adorar e de falar na presença de todos o nome do Senhor Jesus. Então, o que é que o Senhor fez aqui para ele? Mediante essa circunstância, essa atmosfera que esse leproso criou, o que é que Jesus Cristo fez? O texto vai dizer no verso 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ou seja, Jesus Cristo falou e fez, conforme está no Salmo 33, versículo número 9, que tomamos como base. Ele falou e fez, pelo fato de o homem ter se aproximado dele naquela situação tão desconsoladora. Mas, se você for observar, a Bíblia está cheia de exemplos de outras pessoas que tiveram situações parecidas, porque aqui neste primeiro ponto, Jesus Cristo, ele fala para trazer pureza aos impuros. Eu esqueci de falar no início, o primeiro ponto. O Senhor fala para trazer pureza aos impuros. Nós sabemos também de outros exemplos, no caso do oficial romano, que foi abordar Jesus em relação ao seu servo, seu escravo, que estava terrivelmente doente. Aquele homem, reconhecendo a grandeza de Cristo, disse: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas manda pelo menos apenas uma palavra e meu servo será salvo. Jesus Cristo, mediante aquela atmosfera de fé que aquele homem criou perante a ele, ele liberou a palavra e salvou o seu servo. Nós temos o conhecimento de Ana, a mãe do profeta Samuel. Essa mulher passou no mínimo 10 anos orando, chorando e jejuando para que o Senhor abrisse a sua madre. E o profeta Eli, lá em Samuel capítulo 1, verso 17, despediu aquela mulher em paz, e aquela petição que ela fez ao Deus de Israel que fosse concedida, e essa mulher concebeu, 10 anos, orando, chorando e jejuando. Já imaginou a ocasião, a atmosfera que ela praticou durante 10 anos para receber o favor de Cristo Jesus Todo-Poderoso, do Senhor? Portanto, irmãos, nós precisamos aproximar-se cada vez mais do Senhor. Louvado seja Deus, estamos nos aproximando a partir do momento que estamos aqui, cultuando a Deus, estamos em total aproximação para com Ele, mas que essa aproximação seja dia a dia, o dia a dia em nossas vidas, sobretudo adorando na beleza da sua santidade. Segundo, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 8. Segundo ponto, Gênesis capítulo 8. Vamos ler do verso 18 ao verso 22. Deus fala através do altar. Gênesis capítulo 8, do 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos,
E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Até aqui, depois leremos o versículo número 20. Irmãos, Noé passou mais de um ano dentro dessa arca no total. Segundo o calendário hebraico, Noé passou 370 dias dentro dessa arca. Foi uma labuta muito grande, foi uma luta muito grande. Esse homem trabalhou demais com a sua família, porque a Bíblia não diz quantos animais estavam atracados ali naquela arca, mas foi muitos, porque cada animal tinha um casal no mínimo. Foi muitos animais. Esse homem passou mais de um ano sem ter um feriado, sem ter um domingo, trabalhando juntamente com a sua família. Diz aqui o texto que era ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Ou seja, dentro dessa arca tinha tinha 4 casais. Mais de um ano de trabalho. E nós observamos que não nasceu nenhuma criança nesse ano desses 4 casais. Por quê? Só Deus pode responder essa pergunta. Mas nós entendemos que está lá uma mãe amamentando um filho, trocando a fralda de um filho, e os animais gritando, berrando, urrando. Muito trabalho, muita correria. Quem já criou animais aqui, ou quem já morou no sítio, fazenda, sabe o que eu estou dizendo. O quanto o animal dá trabalho. Se você cria uma simples galinha no seu quintal, no chiqueiro, o quanto dá trabalho. Tem que limpar o chiqueiro todo dia, tem que buscar os ovos, tem que botar comida para as galinhas. Dá trabalho todos os dias. E quem cria animais de maior porte, mais ainda. O quanto dá trabalho criar animal. Não tem domingo, não tem feriado, porque os animais comem todo dia e precisam ser tratados. E foi assim mais de um ano, Noé dentro dessa arca com a sua família, cuidando, trabalhando. Esse homem, certamente, no final das contas, ficou super cansado. Mas quando ele atraca essa arca, lá no Monte Arará, que hoje fica na Turquia, o que é que diz o texto aqui no verso 20? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomado de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Esse homem chegou muito cansado quando atracou essa arca, ele não tinha férias. Eu fico imaginando, às vezes, as pessoas arrumam um emprego, começam a trabalhar. No primeiro mês que está trabalhando, já está se questionando: quando é que vai ser minhas férias? No primeiro mês começa a trabalhar. Nós observando aqui que esse homem não teve férias. Então, quando esse homem atraca com essa arca, aos olhos humanos, o que ele deveria fazer? Descansar, armar uma rede ali, ficar tomando café, tomando suco de maracujá, botar os pés para cima e ficar descansando. Era isso que um pensamento humano imaginava, mas não foi isso que Noé fez. Ele levantou um altar perante o Senhor, 370 dias dentro da arca. Ele não foi descansar. Muitas vezes nós dissemos: eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Ora, se você está trabalhando, está viajando, está doente, Deus compreende isso, Deus sabe. Agora, não vim para a igreja porque está cansado, é complicado. Esse homem, depois de um ano, foi cultuar o Senhor, foi levantar um altar para o Senhor, juntou sua família, fez o sacrifício. Naquela época se fazia sacrifício de animais, e levantou um altar ao Senhor. O que aconteceu quando Deus observou tudo isso? O cansaço físico daquele homem, a sua labuta, mas ele teve a atitude de levantar um altar para o Senhor. Foi que o Senhor falou para Noé. Vamos ver aqui no versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Aquela atitude de Noé de levantar um altar perante ao Senhor, subiu um cheiro suave nas narinas do Senhor. Aí eu faço uma pergunta a você, para o seu íntimo: qual foi a sua primeira atitude neste rompimento de ano?
2021 para 2022, foi adorar o Senhor, levantar um altar ao Senhor, agradecer pelo ano 2021 e já pedir pelo 2022, com o altar na presença do Senhor, com o altar instaurado, você e sua família. Se você não fez isso, tem uma bela oportunidade de levantar um altar perante ao Senhor e adorá-lo e continuar adorando durante todo o ano, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas omissões, sim, mas sem esquecer, sem deixar de levantar um altar perante o Senhor. O Senhor inspirou ali um cheiro agradável, um cheiro suave, um cheiro de um melhor perfume, pela atitude do homem, e ele não amaldiçoou mais a terra. E mais, quando você vai à frente, no capítulo 9, Gênesis 9, a partir do verso 11, o que é que vai dizer o texto? Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas e dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém as nuvens, o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Todo ano, quando começa a chover, quando começa o inverno, o que é que a gente observa nas nuvens? Aquela maravilha, aquela coisa linda, o arco-íris. A aliança que Deus fez com Noé, por conta da atitude do homem, da atmosfera que ele criou, da ocasião, do tempo que ele não perdeu ali para adorar o Senhor. A partir do momento que ele instaurou aquele altar perante o Senhor, foi para adorá-lo, não teve cansaço, não teve dificuldade. Aquele homem teria ainda muito trabalho para frente, além de 370 dias de trabalho incessantemente. Ele atracou aquela arca ali, não sabia o que era que vinha para frente, qual a terra que ia possuir, que ia ser estabelecido, como ia ser acolhida ali a sua família. Ele não sabia de nada, mas a primeira instância foi adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Jesus Cristo falou em Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que Noé fez naquele estabelecimento, adorou o Senhor através do estabelecimento de um altar. Nós não precisamos mais levantar um altar de sacrifícios, como Noé levantou naquela época, com sangue de animais. O nosso altar deve ser instaurado com ações de graça, diariamente para com o Senhor. O salmista Davi, no Salmo 116, verso 12, ele diz: que darei eu para tantos benefícios para o que o Senhor fez comigo? Nós precisamos fazer sacrifícios, sim, de ações de graças diariamente na presença do Senhor. Não tem cansaço físico, não tem cansaço mental e nem espiritual, porque o Senhor nos capacita com o seu Santo Espírito para estar se aproximando, para estar adorando e levantando um altar perante a Ele. Louvado seja Deus. Terceiro, abra agora a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Estamos fazendo uma exposição aqui temática, observando alguns textos, viajando em alguns textos da Bíblia. Ezequiel, capítulo 37. Deus fala através do Espírito, como foi informado aos irmãos no início. Deus fala através do Espírito. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes.
Disse-me ele: profetiza estes ossos, e dize-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Até aqui. Meus amados irmãos, nós temos aqui um arauto do Senhor, que é o profeta Ezequiel, um homem que teve contato direto com a população da sua época. É tanto que o Espírito de Deus levou esse homem a um vale. Um vale, lá no contexto hebraico, é um cemitério. A palavra vale significa cemitério. E esse homem foi levado aqui pelo Espírito a um cemitério, fez andar ao redor deles, daquela multidão de ossos secos. É tanto que no verso 2 diz: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, eram incontáveis. Relatava a situação que Israel vivia no momento, uma grande numeração de pessoas que estava alienada de Deus, que tinha quebrado a aliança com Deus, muito numerosos, incontáveis essa multidão, coisa que acontece no dia de hoje também. Quantas pessoas neste mundo, é incontável a multidão que está com a aliança quebrada com Deus, e o Senhor leva esse homem para andar ao redor daqueles ossos. E eu observo aqui, chegamos aqui a um contexto que o Senhor tinha ainda propósito perante aqueles ossos sequíssimos. O texto está dizendo que os ossos eram sequíssimos, não tinham umidade alguma, estava já se deteriorando, muito antigo, super secos, sequíssimos. Mas o Senhor ainda teria propósito na vida daquelas pessoas que estavam ali. Imagine nós, irmãos, que estamos vivos, estamos ainda com o nosso entendimento servindo ao nosso Deus. Imagine o propósito que Deus ainda tem na minha vida, na sua vida. Não interessa a idade, não interessa a situação social que você vive. Sabemos que Deus tem propósito. Se Ele tinha propósito com ossos secos, sequíssimos, ressecados, era o propósito que Deus ainda tinha com o povo de Israel, que estava alienado, tinha quebrado a sua aliança, e levou esse homem, esse arauto, para estar ali no meio daquela multidão de ossos secos, porque o profeta Ezequiel foi um homem que viveu justamente para isso. Ele confrontava as pessoas, era no meio da multidão. A gente vê hoje pessoas que querem evangelizar, querem buscar a Deus, mas apenas numa rede social, por exemplo. Tem que ter um confronto, estar diretamente com as pessoas, evangelizando, transmitindo a palavra de Deus. E isso era o que estava acontecendo com Ezequiel. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Diz aqui o texto que Deus colocou o espírito humano no início, no versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito, espírito com letra minúscula, o espírito humano naqueles ossos, e ali foram criando tendões, foram criando músculos, foram criando carne, dando forma humana. Quando chega lá no final, no versículo de número 14, aí sim o Senhor diz: porém em vós o meu espírito, com letra maiúscula. O Espírito Santo entrou naqueles cadáveres, naqueles corpos que estavam se formando, e ali reviveram. Interessante, né, que o profeta, ele tem a total confiança no Senhor. Quando o Senhor perguntou a Ezequiel, no verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. É porque, irmãos, ele tinha total confiança no Senhor, e ele tinha a consciência que só Deus pode fazer reviver vidas. A pessoa pode estar no estado que estiver. Nós observamos aí tantos jovens, né, na droga, na prostituição, na bebedeira, na criminalidade, e a gente observa. Tenho certeza que cada um de nós já chegou a dizer: olha, aquele ali não tem jeito, mas para Deus tem. Só o Senhor pode reviver,
Só o Senhor fará transformar a vida daquelas pessoas que estão perdidas. Israel estava perdido, tinha sido sucumbido pelo Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia, porque Deus permitiu, pelo afastamento de Deus, a alienação, a quebra da aliança, e tinha saído o espírito humano e o Espírito Santo, e Deus foi capaz, que só Ele é capaz de colocar o espírito humano e o seu Espírito Santo na vida daquelas pessoas e fazer reviver. Louvado seja Deus. O contexto para o dia de hoje é o mesmo. Nós temos a oportunidade, nós também somos arautos do Rei, nós somos seguidores de Cristo, temos a oportunidade de falar dessa palavra, falar do Espírito. O Espírito nos dá a condição de evangelizar. É o que nós não estamos fazendo. Seja lá onde você estiver, procure fazer como esse arauto fez, claro, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, Deus continua falando. Ele fala para transmitir pureza aos impuros. Ele falou através do altar, falou através do Espírito e vai continuar falando durante todo o ano, tão somente que estejamos procurando a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E para concluir, temos aqui apenas 3 aplicações. O falar de Deus nos proporciona limpeza. Quando Deus fala conosco, é para nos proporcionar limpeza, que seja física, sobretudo espiritual. João 15,3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo falou em João 15,3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor tem o poder de nos limpar. É muito diferente você observar um homem que serve a Deus, que ele anda diferenciado. Não estou falando só da limpeza física, mas a limpeza na mente, a limpeza espiritual. Quando você vê uma pessoa que não serve a Deus, o linguajar dele, as vestes, o escândalo no corpo através de tatuagem e outras coisas a mais, tem uma diferenciação muito grande. A palavra de Deus nos limpa em todos os sentidos. Que continuemos recebendo a palavra de Deus. Observamos que um leproso, que era uma doença incurável, na época ela foi curado, aquele leproso foi curado pela palavra. Vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Segunda aplicação, aperfeiçoamento. O falar de Deus nos proporciona aperfeiçoamento. Jesus Cristo, falando em Mateus capítulo 5, verso 48, ele diz: portanto, seja vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Será que é impossível sermos perfeitos, conforme perfeito é o Pai Celeste? É muito difícil, mas não é impossível. Veja a perfeição que teve Noé. Deus levantou Noé para transportar aquela arca, salvar aqueles animais, para dar continuidade à vida dos animais e da raça humana. O propósito de Deus na vida de Noé era aquele, mas ele se aperfeiçoou, e quando atracou ali no monte, começou a adorar o Senhor. Deus não mandou ele levantar aquele altar, não. Pelo menos nenhum local aqui do texto vai dizer que Deus mandou Noé levantar um altar. Mas ele se aperfeiçoou, ele foi se moldando, trabalhando, vendo aquela enxurrada, aquele dilúvio grandioso que acabou com tudo. Ele disse: o Senhor é poderoso, eu tenho que servir a esse Deus todo-poderoso, eu tenho que adorar um Deus que pode tudo. Esse é o nosso princípio no momento, reconhecer cada vez mais o poderio do nosso Deus e nos aperfeiçoar. Como Paulo falou a Timóteo, precisamos ser perfeitamente habilitado para fazer a obra de Deus, para toda boa obra.
não é só a obra, não, toda boa obra, o Senhor nos aperfeiçoa. Terceiro, o falar de Deus nos proporciona liberdade. Um texto que todo mundo sabe decorado, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo de Deus, no período ali do profeta Ezequiel, conhecia a verdade, mas não buscava a verdade. Por que eu digo que conhecia a verdade? Porque tinha os profetas que ouviam a voz do Senhor e transmitia para o povo, mas o povo não quis conhecer a verdade. Portanto, foram mortos, foram levados ao cativeiro. Pouca gente ficou ali, naquele país que foi varrido. A partir do momento que conheceu a verdade, foi libertado. Nós, louvado seja Deus, tivemos essa oportunidade de conhecer e temos a cada dia a oportunidade de conhecer a verdade, e cada dia há mais liberdade na nossa vida, liberdade para servir ao Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. O nosso desejo, irmãos, que estejamos colocando essa palavra em prática, de liberdade de servir ao Senhor, de buscar, de orientar, de fazer a nossa parte. Então, os irmãos compreenderam que Deus fala e faz, está estabelecido, estampado na palavra. O Senhor fala e faz e continua falando e fazendo. Aproveite esse novo ano para aumentar a sua servidão, para se aproximar e ter o sentido de adorador conforme aquele leproso, para ter a atitude de Noé, de estar levantando o altar para o Senhor a cada dia. Não é uma vez por ano, não é só quando você tem tempo. Estabelecer o altar é diariamente, e buscar essa liberdade conforme a palavra nos instrui, de transmitir a própria palavra de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que o Senhor a cada dia continue falando e fazendo tudo aquilo que o nosso coração deseja. Amém?